John 8, João, capítulo 8, verse 42, versículos 42, and we're going to read it till 47. e nós vamos ler até o 47. And it says, E diz: Jesus said to the people who believed in him, Jesus falou às pessoas que criam nele: "You are truly my disciples, Vocês são verdadeiramente meus discípulos, if you remain faithful to my teachings, se você permanecer fiel aos meus ensinamentos, and you will know the truth, e você saberá a verdade, and the truth will set you free." e a verdade vos libertará. But we are descendants of Abraham. Mas nós somos descendentes de Abraão. We have never been slaves to anyone. Nós nunca fomos Escravos. escravos de ninguém. What do you mean you will be set free? O que você quer dizer com vocês serão livres? Jesus replied, Jesus respondeu: I tell you the truth. Eu te digo a verdade. Everyone who sins Todos os que pecam is a slave of sin. é um escravo do pecado. And a slave E ele continua escravo. is not a permanent member of the family, E um escravo, na verdade, não é um membro permanente da família. but a son is part of the family forever. Mas o filho é parte da família para sempre. I am telling you what I saw Eu estou dizendo para vocês o que eu vi when I was with my father, quando eu estava com meu pai. but you are following the advice of your father. Porque eu estou seguindo o conselho do meu pai. Our father is Abraham, they declared. Nosso pai é Abraão, eles disseram. No, Jesus replied. Então Jesus respondeu: não. For if you're really the children of Abraham, Porque se vocês forem mesmo os filhos de Abraão, you would follow his example. vocês iriam seguir seu exemplo. All I have ever done Tudo que eu tenho feito is to tell you the truth é de dizer a verdade that I heard from God. que eu ouvi de Deus. Yet you are trying to kill me. E vocês têm tentado me matar. Abraham did nothing like this. Abraão não fez nada disso. You are doing what your father did. Vocês estão fazendo o que o seu pai fez. God himself is the only father we have, Deus, they ele answered. mesmo é o pai que nós temos. And we are his true children. E nós somos os seus filhos verdadeiros. And Jesus told them, E Jesus os disse: if God were your father, se Deus fosse o vosso pai, you would love me, você me amaria, because I have come to you from God. porque eu vim de Deus para vocês. And I am not here on my own, E eu não estou aqui por mim mesmo, but he sent me. mas ele me enviou. Why can't you understand what I'm Porque vocês saying? não estão entendendo o que eu estou dizendo. It's because you can't even hear me. É porque vocês não podem nem me escutar. For you are the children of your father, the devil. Porque vocês são filhos do seu pai, o diabo. And you love to do the evil things he does. E vocês amam fazer as coisas más que ele faz. And he was a murderer from the beginning. E ele foi um homicida desde o princípio. And he always hated the truth, E ele sempre odiou a verdade. because there's no truth in him. Porque nunca teve verdade nele. And when he lies, E quando ele mente, it is consistent with his character. isso é consistente com o seu caráter. For he is a liar and the father of lies. Porque ele é um mentiroso e ele é o pai da mentira. So when I tell you the truth, Então eu te digo a verdade. you just naturally don't believe me. Vocês naturalmente não creem em mim. Which of you can truthfully accuse me of sin? Quem de vocês pode me acusar de pecado? And since I am telling you the truth, E desde que eu estou te falando a verdade, why don't you believe in me? por que você não me crê? Father God, I thank you for this moment. Senhor, eu te agradeço por esse momento. I thank you for your word. Eu te agradeço pela tua palavra. And I thank you for revealing the truth. E eu te agradeço por revelar a verdade. Who is Jesus? Que é Jesus. Who came with love? Que veio com amor. Who came with mercy? Que veio com misericórdia. Who came with grace? Que veio com graça. A love that's unfailing. Um amor que não falha. And I pray that this moment, E eu oro que nesse momento, for your children pelos seus filhos, to be remembered once more, para ser mais uma vez lembrado that it's about you, que é sobre você. it's about who you are, É sobre quem tu and és. it's about the truth that's revealed É sobre a verdade que é revelada through you. através de ti. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. I recently went on a trip to Peru. Eu fiz uma viagem para o Peru uma vez. And if no one has ever been there, E se alguém de vocês já esteve lá, I highly recommend that you go. eu recomendo muito que vocês vão lá. It has wonderful views, Tem vistas maravilhosas. and it has a unique culture. E tem uma cultura única. And I know people tend to travel the world Eu sei que muita gente tenta atravessar viajar o mundo inteiro to relax. para relaxar. But it seems like every time I do it, Mas parece que toda vez que eu faço isso, it kind of seems like the opposite. parece o oposto. I stayed there for 2 weeks.
Eu fiquei lá por 2 semanas. And it was the most brutal 2 weeks Foi a mais brutais 2 semanas of my life. da minha vida. And I never walked so much. E eu nunca caminhei tanto. Yeah. And we did a 4-day hike. Nós caminhamos 40... O quê? 4 dias. Yeah. Nós fomos a uma caminhada de 4 dias. And we walked in total around 60 kilometers. E nós caminhamos no total 60 quilômetros. In miles, it's 38 Em miles. milhas, 38 milhas. And some of us may think that's not too bad. E talvez alguns de vocês podem pensar, não é muito ruim. But think about this. Mas pense sobre isso. One day, Um dia it took 13 hours demorou 13 horas to get to one place. para chegar no lugar. The next day, it took 12 hours. No próximo dia foi 12 horas. The next day, it took 10 No hours. próximo dia foi 10 The horas. next day, it took 11 hours. No último dia, quarto dia, foram 11 And horas. so these 4 days were very brutal. Então esses dias foram muito brutais. And it was wonderful for a moment É maravilhoso por um momento, because you get to meet great people. porque você consegue conhecer pessoas maravilhosas. And I met this one great person, E eu conheci essa pessoa. and he was my guide tour. Ele foi o guia turístico dele. His name was Juan, Ele é... chamado Juan. seu nome era Juan. And think Juan. about the nicest guy you ever met. Ele foi um dos caras mais legais que eu conheci. And Juan was partially Inca. E ele era Inca, descendente de Inca. And so he had that culture, Então, na sua cultura, and he had that history ele teve aquela história within him. dentro dele. And so as we were walking down the mountain, Então, quando a gente caminhava descendo a montanha, he said, John, ele falou: John, we need to be very grateful for our lives. nós temos que ser muito agradecidos pelas nossas We vidas. have to wake up and thank the Nós temos universe. que levantar de manhã e agradecer o universo. We had to be grateful and love others. Nós temos que ser agradecidos e amar os outros. And then he would get a drink, E você vai ganhar uma água, e ele pegava uma água and he would pour it on the ground. e ele derramava no chão, And it says, everything you drink, e ele dizia: tudo que você bebe, everything that you do, tudo que você faz, give it to the universe first, dê de volta pro universo primeiro, to demonstrate how grateful you are. para demonstrar como você é agradecido. And we would pass by these large mountains. E nós passávamos por aquelas grandes montanhas. And there was 2 large E mountains. tinha 2 montanhas bem grandes. And he said, John, E ele dizia: John, these mountains here are sacred. essas montanhas aqui são sagradas. And I don't ask him, why is it sacred? E eu dizia: por que elas são sagradas? He would reply E ele respondia assim: that these 2 que essas mountains 2 montanhas were the tallest mountains in Peru. eram as 2 mais altas do Peru. And so they would count them as sacred. E então eles consideravam elas sagradas. And one would be called the Father, E uma era chamada o pai, and the other one would be called the Son. a segunda era chamada de filho. And some Incas E alguns incas would consider them consideraria elas as a shepherd como o pastor and a sheep. e a ovelha. And I would look at Juanito, Então, and I would look at Juanito, e eu olhava para Juanito, and Juanito would look at me, e ele olhava para mim, and he says, John, this right here, e ele dizia: John, isso aqui it's not a religion. não é uma religião. Because religion, Porque religião there needs to be rituals. precisa ter rituais. But this right here Mas isso aqui is a lifestyle. é um estilo de vida. And I'm looking at this dude. E eu tô olhando para esse cara. I say, he's a Christian. E eu falava: ele é cristão. And he doesn't even know E it. ele nem sabe. But I asked him a question. Mas eu perguntei uma pergunta. Fiz John, uma pergunta pra ele. Juan, Juan, what happens o que acontece after time runs out? depois que você morre? When your body goes onto the ground, Quando o seu corpo bate o chão? what happens to you? O que acontece com você? He says, I don't know. E ele disse: eu não sei. So what is the truth? Então qual é a verdade? And then I remembered a verse E eu lembrei um verso in Psalms 121. em Salmo 1:21. It says, I lift up my eyes to the mountains. E eu digo: eu levanto meus olhos para o monte. No Where- Salmo 121. Where does my help come from? De onde vem meu socorro? My help comes from the Lord, Meu socorro vem do Senhor, the maker of heaven o Criador dos céus and a maker of earth. e o Criador da terra. So the creator of all of it. Então, o Criador de tudo isso. And I would look at Juan. E eu olhei para o Juan I said, man, I believe in the same thing. e eu creio nas mesmas coisas, Juan. But here's the thing. Mas aqui tá. I don't look up to the mountains. Eu olho para as montanhas. I don't look up to the Eu mountains. não olho para as montanhas. I look up to Jesus. Eu olho para Jesus. And Jesus E Jesus does not live on the mountains não mora nas montanhas. because he did not choose to live in the mountains. Porque ele
did not choose to live into the mountains, Porque se ele escolhesse viver nas montanhas, because he died porque ele morreu and lived e foi ressuscitado and chose to live within me. e escolheu viver dentro de mim. So why do I say this? Então por que eu disse isso? Because I've seen this before. Porque eu já vi isso antes. When I've seen manipulation of the truth. Eu já vi a manipulação da verdade. I've seen lies become reality. Eu já ouvi mentiras se tornar realidade. And I've seen the enemy take the truth, E eu já vi o inimigo pegar a verdade, mold it moldar into something twisted em algo distorcido and perverted e pervertido to prevent us para nos prevenir from us to believe in de nós crermos who God is quem Deus é and what he has e done. o que Ele tem feito. And in this passage we just read, E essa passagem que a gente acabou de ler it's a powerful statement from é uma Jesus, palavra muito forte de Jesus. because we're going to see two sides of things. Porque nós vamos ver dois lados das coisas. We're going to see the truth Nós vamos ver a verdade and we're going to see the lie. e nós vamos ver a mentira. And we know that the word of God E says nós sabemos que a palavra de Deus diz that Jesus is the way, que Jesus é o caminho, is the truth, a verdade and the life. e a vida. And we know this. E nós sabemos isso. But let's dig deeper into what this means. Mas o mais profundo do que isso significa, If this statement is true, se esse versículo é verdade, if Jesus is the truth, se Jesus é verdade, that means all the words isso significa que todas as palavras that came from his mouth que vêm da sua boca holds value. têm valor. That means his words Significa que a sua palavra consist of no lie. não tem mentira. It means they're honest Elas são honestas, and it's accurate. elas são verdadeiras. Even better, if he is the truth, E na verdade que se ele é a verdade, that means he is consistent que ele é consistente with the mind, com a mente, with the character, com o caráter, with the will, com a vontade, with the being com o ser of God. de Deus. And even better, if he is the truth, E ainda assim that means he is truly que ele é verdadeiramente the self-expression of God. a expressão exata de Deus. And if he is the self-expression of E God, se ele é a expressão exata de Deus, then we should know that the promises that was told então nós devemos saber que as promessas que nos foram ditas and the full measure of love that was given e o amor completo que nos foi dado and the fullest revelation of God e a completa revelação de Deus were known through him. foi dada através dele. But let me ask you something. So, deixa eu te perguntar uma coisa. For when the self-expression of God Se Jesus é a expressão exata de Deus and he walked on this earth e ele caminhou na terra and he said, for this is how God loved the world, e ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira and he gave his one and only son que ele deu o seu único filho, so that everyone who believes in him que todas as pessoas que crerem nele will not perish não vão morrer, but will have eternal life. mas terão vida eterna. Or when he says, Quando ele disse, I will not abandon you as eu orphans, não vou deixar vocês órfãos, I will come to you. eu vou voltar para vocês. Or when he says, Quando ele disse, since I live, desde que eu vivo, you will also live. vocês também viverão. When I'm raised to life again, Então, quando eu ressuscitei de novo para you a will know vida, that I'm in the Father, se eu ressuscitar de novo, vocês vão saber que eu vou voltar para o Pai. and you are in me, E se vocês estão em mim and I am in you. e eu estou em vocês, Or when he says, I give you e quando ele diz, eu te dou eternal life, vida eterna, that you shall never perish, que vocês jamais morrerão. and no one will snatch you out of my hand, E ninguém vai te tirar das minhas mãos. because my Father has given you to me, Porque o meu Pai te deu vocês and para he mim. is greater than all, E que Ele é maior do que todos. and no one can snatch you out of my Father's hand, E saibam que ninguém vai te tirar das mãos do meu Pai. because I and the Father are one. Porque eu e o Pai somos um. When he says these Quando things, Ele diz essas coisas, do you believe in him? você crê nele? If you do, Se você crê, that's good. é bom. But I have a better question. Mas eu tenho uma pergunta melhor. Do you trust in him? Você confia nele? Because trusting in Jesus Porque confiar em Jesus is far more than asking é muito mais do que perguntar. if you believe in Jesus. Você crê em Jesus? Because it's like looking at a chair Porque é como olhar para uma cadeira. and you see that the materials are there E você vê que o material da cadeira está lá. and you see it's assembled Que correctly ela está montada bem certinha. and you see it's real, Que você vê que ela é real. but I'm asking you, Mas eu estou te perguntando. more than just seeing Mais do que ver and knowing, e saber. I'm asking
asking you, do you trust Eu tô te perguntando, você confia? that if you put your whole weight on that Se chair, você botar seu peso inteiro na that cadeira, you will not fall, que você não vai cair? it will not dismantle, Ou que ela não vai desmontar? it will not fail. Ou que ela não vai falhar? But when you put your whole weight on that Mas chair, quando você coloca todo o seu peso na you cadeira, know it will not make you fall. você sabe que não vai cair? Do you trust in God? Você confia em Deus? Why do I say these things? Por que eu digo isso? Because I need to know Porque eu preciso saber that you completely trust in que Jesus. se você realmente completamente confia em So when the Jesus. enemy starts to speak, Então quando o inimigo começa a falar, you become deaf to his voice. você vai começar a ficar surdo à voz dele. I don't like giving the enemy credit. I don't like giving the enemy credit. Eu não gosto de dar crédito ao inimigo. But within these few years, Mas nesses últimos anos, there has been a very loud voice. tem tido uma voz bem alta And a very loud voice that has been trying to get into people's ears. que tem tentado entrar no ouvido das pessoas. Nowadays, Nesses dias, you see so many lies você vê tantas mentiras become the truth. se torna verdade. But in this passage, Mas nesta passagem, in John 8, em João 8, Jesus says, Jesus diz: I tell you the truth. eu te digo a verdade. And he's being the truth E ele está sendo a verdade, by revealing revelando and convicting e convencendo the heart of the people. o coração das pessoas. Look at what he says. Olhe para o que ele disse. He says, if God were your father, Ele diz: se Deus fosse seu pai, you would love me você me amaria, because I have come to you from God. porque eu venho de Deus para vocês. He's making a remarkable claim. Ele falou uma declaração muito importante. He's saying that him and the Father Ele diz que ele e o pai are so close in nature são tão próximos em natureza that if they truly lived que se ele realmente vivesse as if God were their father, como o pai, como Deus Pai, they would also love Jesus. eles também amariam Jesus. He is saying there's no room Não tem espaço for a person who says, I love God, para uma pessoa que diz: eu amo Deus, but reject me. mas rejeita a mim. And Jesus E continues. Jesus continua. He goes on to say, Ele vai e diz: why don't you understand what I'm saying? por que você não entende o que eu estou dizendo? It's because you can't even hear me. É porque você não consegue nem me ouvir. There are two greatest failures stated right here. Tem duas falhas aqui, bem grandes. The inability of listening to his words A inabilidade de não ouvir as suas palavras and the rejection of truth. e a rejeição da verdade. Why do we become unable to listen? Por que nós somos incapazes de ouvir? Why do we reject the truth? Porque nós rejeitamos a verdade. Let's continue reading. Vamos continuar lendo. Because we come to recognize Porque a gente reconhece the origin of the lies. a origem da mentira. We come to a character Nós vamos ao caráter in verse 44. no verso 44. It says he was a murderer from the beginning, Diz que ele era homicida desde o princípio. and he always hated the truth E ele sempre odiou a verdade. because there's no truth in him. Porque não tem verdade nele. And when he E lies, quando ele mente, it is consistent with his character, ele só é consistente com o caráter dele. for he is a liar Porque ele é um mentiroso. and the father of lies. E é o pai da mentira. So how do we recognize Então, como a gente reconhece the lies of the enemy? as mentiras do diabo? We first need to recognize Primeiro, a gente precisa reconhecer that the battle is real, que a batalha é real. and the enemy is constantly E que o inimigo está constantemente looking for ways procurando por maneiras to fill your mind with de encher sua lies mente com mentiras. in order to gain access to the table. Para ter acesso à mesa. So what table? Que mesa? It says in Psalms 23, Isso diz no Salmo 23. your rod and your staff protect O me. Senhor me protege. You prepare a feast for me. E o Senhor prepara uma mesa para mim. In the O Senhor prepara uma festa para mim na presença dos meus inimigos. In the presence of my enemies. And this table described in Psalms 23 E essa mesa descrita no Salmo 23, is intended for only you and the Lord to dine in. ela é pretendida para nós e o Senhor almoçar, comer nela. But this table isn't in a beautiful place. Mas essa mesa é num lugar lindo. It says that the table is in the presence Diz que essa mesa é na presença of the enemies. dos inimigos. So the enemies will try to slide into a seat Então os inimigos vão tentar sentar num assento and begin to tell you e lies começar a te mentir, that will make you doubtful que vai fazer você duvidar of the rightful place do lugar certo at his table.
na mesa do Senhor. or he will try to convince Ou you ele vai tentar te convencer there are better options que somewhere tem else. melhores opções em algum And I lugar want to dig deeper into this. diferente. What are some of the lies that the enemy may speak to Quais us? são algumas das mentiras que o inimigo nos The conta? lie of deception. A mentira do engano. First, you may hear that it's better at another table. Primeiro você vai ouvir, talvez é melhor em outra mesa. But Jesus' table, the one he prepares for you, Mas a mesa de Jesus, aquela que ele preparou para você, is about life and life abundantly. é sobre vida e vida em abundância. For Jesus says in John 10:10 Porque Jesus disse em João 10:10 that his purpose que o propósito dele is to give us a rich and satisfying life. é nos dar uma vida rica e satisfeita. And when the enemy tries to sit at your E table, quando o diabo tenta sentar à sua mesa, his desire is to point at somewhere else. o desejo dele é apontar para outro lugar. And it talks about how amazing it would be E ele nos ensina quão maravilhoso vai ser if you were sitting over there. se você sentasse lá. And this deception E esse engano will make it a key é uma chave to make you look into other people's lives para você olhar para a vida de outra and pessoa try to compare it to yours. e tentar comparar com a sua. And the deception E o engano will make you think vai fazer você pensar that what's in front of you que o que está na sua frente isn't enough. não é suficiente. Deception Engano will make you think vai fazer você pensar that God has withheld something que from you. Deus tem retido algo. Deception could even convince you O engano talvez pode te convencer that God isn't good enough, que Deus não é bom o suficiente, that God hasn't blessed you. que Deus não tem te abençoado. It might even convince you E talvez isso pode até te convencer that God doesn't love you que Deus não te ama or God has forgotten about ou you. que Deus esqueceu de você. But these are the lies of the enemy. Mas isso são mentiras do diabo. And the lies will make you look everywhere E essas mentiras vão te fazer olhar para todo lado and will make you ignore e vai fazer você ignorar the feast that God has prepared for you. a mesa que o Senhor preparou para você It makes you believe e fazer você crer that God hasn't already given you all that you need. e que Deus Hasn't given you all that you need. não tem te dado tudo que você precisa. It makes you forget about the access to the table E vai fazer você esquecer do acesso à mesa that was freely given to you, que foi dado a você livremente, which came costly. que veio com alto preço, For there was a debt that was paid, porque foi um débito que foi pago, which you owed, que você devia, which you weren't capable of paying. você era incapaz de pagar. Deception will make you even believe Engano vai fazer that você you need ainda crer to work to sit at this que table. você precisa trabalhar, se esforçar para sentar nessa mesa. Deception could even make you believe O engano ainda vai fazer você crer that you need to fight for his love. que você precisa lutar pelo seu amor. But the truth says, Mas a verdade diz, I wrote it in Portuguese, it says, ele me trouxe ao salão de banquetes e seu grande amor por mim é evidente. Guys, there's no need to fight for this love. ele escreveu um texto de Cantares que diz que ele já disse que o amor de Deus, Yeah, guys, there's no need to fight for love. que não precisa a gente When lutar por amor. love itself has already won a war for you. Porque o amor, ele mesmo já pagou o preço por você. These are the lies of the enemy. E essas são as mentiras. And this is the second lie, E essa é a segunda mentira. that you are worthless. Que você é desprezível. Maybe somebody told you in your life Talvez alguém disse para sua vida that you never amount to anything. que você nunca vai, Amount to anything. And maybe it was through your parents. você não é digno de nada e talvez foram até os seus pais. Or maybe it was through past Ou relationships. talvez foi através de relacionamentos passados. Maybe even from your children. Talvez dos seus filhos, seus próprios filhos. And maybe things that happened in the Ou past talvez coisas que aconteceram no passado. could make you feel that you are worthless. Que fez você sentir que você não tem valor. And maybe it was neglect Talvez foi negligência. or abuse Ou talvez abuso. or rejection Ou rejeição. or trauma. Ou trauma. And this could be crippling. E isso pode ser paralisante. Why? Por quê? Because here's the thing. Porque aqui está The word worthlessness a palavra desprezível. is a song that the enemy loves to sing. É uma música que o diabo ama And it cantar. does not come from your creator. It does not come from your creator. E não vem do seu criador. And so this lie Então essa mentira limits you te aprisiona from what you have been called to do. do que aquilo que você foi chamado para fazer. Because this lie insists that you can't do it.
Porque essa mentira insiste que você não pode fazer. Maybe you have been called to lead something in your life. Talvez você foi chamado para liderar alguma coisa na sua vida. Maybe if it's with ministry. Talvez foi dentro do ministério. Maybe the Lord called you to be a father. Talvez Deus te chamou para ser pai, To be a mother. para ser uma mãe, Or to even preach the gospel. ou até mesmo pregar o evangelho. But this lie insists Mas essa mentira insiste that you can't do it que você não pode, because of this word, por causa desta palavra, worthlessness. desprezível, But sem valor. what's the truth? Mas qual é a verdade? The word of God A says palavra do Senhor diz, in Ephesians 1:11, em Efésios 1:11, in Christ we were chosen em Cristo nós somos escolhidos to be God's people. To be God's people. para ser escolhidos por Deus, para ser povo de Deus. And God had already planned for us to be His people E Deus já planejou para sermos seu povo, because that is what He wanted. porque isso é o que Ele queria. And He is the one who makes everything agree E Ele é aquele que faz With- tudo conforme with what He decides and wants. com o que Ele decide e quer. In John chapter 3, Em João 3, verse 11, versículo 11, says, "See how very much our Father loves us, diz quanto nosso Pai nos ama, for He calls us His children, que Ele nos chama de filhos. and that is what we are. E isso é o que somos. But the people who belong to this world Mas as pessoas que pertencem a este mundo don't recognize that we are children of God não reconhecem que somos filhos do because Pai, they don't know Him." porque eles não o conhecem. Don't fall for the two greatest failures. Não caia nessas duas grandes falhas. The incapability A incapacidade of not listening to His word de não ouvir a sua palavra and the rejection of truth. e a rejeição da verdade. Because the Lord spoke this into life for you. Porque Deus falou isso sobre a sua vida. If you can understand E se você puder entender and trust the truth e confiar na verdade, that you are called and chosen, que você é chamado and e not just escolhido. chosen, but a child of God, E não somente escolhido, mas também um filho de Deus. then you will come to realize the Então- love and compassion Você vai entender que amor e compaixão that the Lord has for que you. o Senhor tem por você. For the living truth says, Porque a verdade viva diz: says, what is the price qual é o preço of 5 sparrows, de 5 pardais, 2 copper coins? 2 moedas de cobre. Yet God does not forget a single one of them. E ainda assim o Senhor não esquece de nenhum And the deles. very hairs on your head E Ele sabe cada fio de cabelo da sua are cabeça. all numbered. Eles estão todos contados. So don't be afraid, Então não temas, for you are more valuable than God, porque você é mais valioso para Deus do que isso. than a whole flock of sparrows. Mais valioso do que um bando de pardais. Rejecting this is saying that God made a mistake, Rejeitar isso é dizer que Deus fez um erro, cometeu um erro. and this is a lie. E isso é uma mentira. The third lie, A terceira mentira that there is no way out, é que não há saída. that it's too late, Que já está tarde or demais. Jesus cannot heal you, Que Jesus não pode te curar. Jesus cannot restore you, Que Jesus não pode te restaurar. or that you won't make it. Ou que você não vai chegar até o fim. And right here is the ultimate lie. E essa é a mentira maior de todas. And the enemy has the power Que o inimigo tem o poder to convince you de convencer você that there's nowhere to run, que não tem lugar para correr, nowhere to turn, não tem lugar para você ir, nowhere to go forward, não tem nenhum lugar para você ir mais adiante. and there's no way E não tem jeito of you ever being free again. de você ser livre de novo. And the consequences E as consequências of the decisions that you made das decisões que você fez are eternal. são eternas. The sin that was done, Os pecados que foram cometidos, or the betrayal that was made, ou as traições que foram feitas, or the lie that was told, ou as mentiras que foram contadas. the enemy can whisper, it's too late. O inimigo pode sussurrar dentro da sua That there's nothing that God can do for you que não now. tem nada que Deus possa fazer por você. And if you become, E se você se tornar, and if you believe se você acreditar, the words that the enemy starts to as speak, palavras que o inimigo começa a falar, he could come to a point ele começa a apontar. where he says, man, Ele chega a um ponto que ele if fala: you already lost everything, homem ou mulher, você já perdeu tudo. what's the meaning Qual of é o life now? significado da vida agora? What's the meaning of life now? Qual é o significado da vida agora? The power of blood
The power of the blood of Jesus. Poder no sangue de Jesus. There's power in the Há blood of poder no Jesus. sangue de Jesus. There's power in the blood Há of poder no Jesus. sangue de Jesus. And these are the lies of the enemy. E essas são as mentiras do diabo. John, what can I do? John, What can I do? o que eu posso fazer então? I'm in this situation. Eu estou numa situação. I'm in this circumstance. Eu estou numa circunstância. I feel the same thing you're telling me right now. Eu estou sentindo a mesma coisa que você está falando agora. Our nature, Nossa natureza, our flesh, nossa carne, since the beginning of time, desde o começo dos tempos, has made us fall. nos fez cair. And it's repetitive. E é repetitivo. And it's not easy. E não é fácil. And we have fallen short. E nós falhamos. But I look at David, Mas eu olho para Davi and I see this person e eu olho para essa pessoa, called the man after God's own heart. chamado de homem segundo o coração de Deus. And this guy was like us. E esse homem era igual a nós. And I can't seem to Eu understand não consigo entender because this guy was worse than me. que esse cara era pior que eu. And he was a murderer. Ele era assassino. I never killed anyone. Eu nunca matei ninguém. So why does he earn this title? Então por que ele ganhou esse título? Why is he called the man after God's own heart? Por que ele é homem chamado segundo o coração de Deus? Because no matter the situation that David was in, Porque não importa a situação que ele estava. no matter the circumstance that he was Não importa in, a circunstância que ele estava. no matter the sin that he fell into, Não importa o pecado que ele tinha caído. he ran back to God. Ele corria direto para Deus. David trusted Davi confiava that the Lord was going to do que Deus ia fazer something about it. algo sobre aquilo. Here David, Aqui, Davi, in the night that a prophet came to him no dia que o profeta veio até ele and confronted him of his e sin, confrontou ele do pecado. it says, God, Aqui diz Deus, ele diz Deus, you do not desire o Senhor deseja. a sacrifice, O Senhor não deseja um or I sacrifício. would offer one. Ou eu ofereceria um. You don't want a burnt offering. The sacrifice that you desire is a broken spirit. O sacrifício que o Senhor quer é um espírito quebrantado. And you will not reject a broken E o Senhor jamais desprezará um coração quebrantado. and repentant heart. E um coração contrito. John, what can I do? John, o que eu posso fazer? Run to him. Corra para ele. Embrace him. Aceite ele. Follow him. Siga ele. Bring those thoughts Traga esses pensamentos and those emotions e to God. essas emoções para Deus. Because God can't help but respond. Porque Deus pode trazer resposta. God needs to respond. Ele precisa responder. The Bible says A Bíblia diz that he can't help que ele não consegue, and he cannot reject ele não pode rejeitar a broken heart. quebrado. There are promises Há promessas for those who do so. para aqueles que são quebrantados. Because the living truth Porque a verdade viva that walked on this que earth caminhou nessa terra says, I am the light of the world. disse: eu sou a luz do mundo. And if you follow me, E se você me seguir, you won't have to walk in darkness. você jamais andará em trevas. Because you will be the light that leads to life. Porque você vai You will ser a have a vida. light that leads to life. Porque você vai ter a luz que lidera a sua vida. For he says, Porque ele disse: if you hold to my teaching, se você segurar nos meus ensinamentos, you are really my disciples. você é realmente meu And discípulo. then you will know the truth, E se você saber a verdade, and the truth will set you free. a verdade vai te libertar. When Jesus walked on this earth, Quando Jesus andou nessa terra, the living truth said, a verdade viva disse: healthy people don't need a doctor. pessoas saudáveis não precisam de médico. Sick people do. Pessoas doentes, sim. I have come to call Eu vim chamar not to those who think they are righteous, não aqueles que acham que são justos, but those who know they are sinners. mas aqueles que sabem que são For pecadores. those who think it's too late, Para aqueles que pensam que já é tarde demais, that think they're unholy, que eles são impuros. and maybe they think they're sinners Talvez eles acham que eles são pecadores or unworthy, ou desprezíveis. whatever the case may be, Qualquer caso que seja, the living truth a says, verdade, the living truth says, a verdade viva diz: I have come to those eu vim para aqueles who know that they are. que sabem que eles são. So come to me, Então vem até mim and you are not alone. e você não está sozinho. We had a whole month Nós temos um mês to inteiro learn about a friend. To learn about a friend
Nós tivemos um mês inteiro para aprender sobre um amigo. A friend that lives within us. Um amigo que vive dentro de nós. Meu amigo Espírito My Santo. friend, the Holy Spirit. And you don't need to even understand or know what to say sometimes. E você tem que entender o que dizer às vezes. Because the word of God says, Porque a palavra do Senhor diz, the same way that the Spirit da mesma forma que os espíritos, also comes to help us. da mesma forma que o Espírito também nos ajuda. Weak as we are, Fracos como somos. for we don't know what we ought to pray for, Porque nós não sabemos nem como orar. the Spirit himself pleads with God for us. O Espírito, ele mesmo, guia a nossa oração. With pro Senhor. words that cannot express. Com palavras que nós não conseguimos expressar. I say these things, Eu digo essas coisas. and I can't minister something. E eu consigo ministrar algo. I cannot Eu minister não something. consigo ministrar isso. Something that I have not experienced. Uma coisa que eu nunca experimentei. I lived half my life Eu vivi metade da minha vida believing in the lies that the enemy told me. crendo nas mentiras que o diabo me Believing contou. that the world can offer me Acreditando naquilo que o mundo poderia me oferecer. so much more than what God can offer Muito me. mais do que Deus poderia me oferecer. That other tables Que outras mesas looked better pareciam melhores than what God has prepared do in que front of me. Deus tinha posto diante de mim. A lot of people don't know my testimony, Muitas pessoas não sabem meu testemunho. but I love to talk about it Mas eu amo falar disso. because it's truth Porque é verdade. and it's the recognition of the truth. E é o reconhecimento da verdade. I've failed so many times Eu falei tanto. because I decided to ignore what has been calling me for so long. Porque eu decidi ignorar o que eu era chamado por tanto tempo. Until one day at a bus bench, Até um dia, num banco de ônibus, I said, I need to know the truth. eu disse, eu preciso saber a verdade. I need to experience you. Eu preciso experimentá-la. Because these lies Porque essas mentiras have dug a deep hole. têm feito um buraco enorme. And I fell in it so many E eu times. caí nele muitas vezes. Until one day, Até um dia, Jesus Jesus showed up apareceu. and I had an experience. E eu tive uma experiência. And all the lies, Todas as mentiras, all the things that have been said for me to todas so as long coisas que tinham has sido faladas become para mim mute por to my ears tanto tempo, because I recognize who the truth se is. tornaram sem valor porque eu reconheci quem a Because verdade I é. know the truth of a love Porque eu sei da verdade sobre o amor that's unfailing, que não falha, that is merciful, que é misericordioso, and He's unfailing love num amor que não falha, that chases after me. que corre atrás de mim. I want to finish with this. Eu quero terminar com isso. The Lord is the way, O Senhor é o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. And when voices start to get loud, E quando as vozes começarem a chegar we bem have altas, to run to His nós temos que presence. correr para a presença dele. For His presence has answers. Porque a presença dele For tem His resposta. presence has reason. Porque a presença dele For His presence has promises. tem razões, tem promessas. And that is spoken to us daily. E que fala conosco diariamente. And the only thing that we need to do E a única coisa que a gente precisa fazer is to be in tuned with it. é que We need to be in tuned with it. nós precisamos estar conectados com isso. You guys may rise up. I want to pray for you guys real quick. Por favor, fiquem de pé, a gente quer orar por vocês rapidinho. Father God, I thank you for this moment. Senhor, eu te agradeço por esse momento. I thank you for this word. Eu te agradeço por essa palavra. What is the truth? A tua palavra é a verdade. A truth that can set me free. É uma verdade que me faz livre. And the truth that can set your children free. E é a verdade que pode fazer seus filhos livres. And I thank you for revealing it to us E eu agradeço por revelar a nós. once more. Uma vez mais. I pray for the heart of your children, Eu oro pelo coração dos teus filhos. that you may bless them, Que o Senhor os abençoe. that you may guide them, Que o Senhor os guie. that they may be in tuned with your voice Que eles possam ouvir a tua voz. until all the lies of the enemy Até que todas as mentiras do are diabo muted forever. serão mudas para sempre. Thank you for this moment, Obrigada por esse momento. and I thank you for this time. E eu te agradeço por esse In tempo. Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém.